acesso à justiça, um direito garantido pela nossa Constituição, mas que nem todo cidadão sabe como buscar e de forma gratuita. Quais foram os avanços nos últimos anos? Será que a internet ajuda a democratizar esse acesso? Quais são as opções que o cidadão tem de justiça gratuita? Você vai saber tudo isso no artigo 5º de hoje. Antes, vamos ver o que diz a Constituição sobre esse assunto. A Constituição diz que o Estado deve prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Também assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios para garantir a celeridade de sua tramitação. E é sobre o acesso à justiça por qualquer cidadão que eu converso agora por Skype com a advogada Luísa Bertoni, especialista em direito processual civil, e com Daniel Vargas, subdefensor público-geral do Distrito Federal. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no artigo 5º. Doutor Daniel, explica pra gente o que é o sistema judiciário brasileiro. A gente pode dizer aí que é um prédio de 4 andares? Às vezes. O sistema judiciário brasileiro tem como função principal, como função fundamental, a resolução de conflitos. Nós vivemos sob a égide de um Estado que se reparte fundamentalmente em 3 funções, né? A função legislativa, a produção de normas, a função executiva, a administração, e a função judiciária, que se dá através da atuação de juízes, desembargadores, ministros, pessoas que são investidas constitucionalmente da função de dar a palavra final nos conflitos que são submetidos ao Poder Judiciário. Doutora Luísa, existem as instâncias e entrâncias. Explica pra gente aí a diferença. Instância é o termo que a gente usa que corresponde ao grau de jurisdição, né? Ou seja, tem hierarquia entre as instâncias. A primeira instância é quando o juiz de primeiro grau prolata uma sentença, a segunda instância é quando vai um recurso para uma turma, e as entrâncias já não tem não está subordinada, né, uma à outra. Quais são os meios, doutor Daniel, que o cidadão tem de acessar a justiça? Hoje os meios de acesso à justiça estão mais difundidos do que no passado, né? Hoje nós temos Hoje nós temos um sistema de funcionamento do judiciário que vem sendo denominado de sistema multiportas. O sistema multiportas parte da compreensão de que nem sempre os conflitos precisam ser decididos estritamente pelos juízes, desembargadores ou ministros. Há outras formas de se obter soluções justas, adequadas para os conflitos. E essas soluções podem passar por métodos ditos alternativos, como os métodos de conciliação, de mediação, que objetivam aproximar as partes para que elas consigam entender melhor o seu conflito e, de forma mais compreensiva, de forma mais dialogada, tentar resolver. Então, hoje, nós conseguimos acessar a justiça não apenas através estritamente, né, do acesso ao Poder Judiciário, mas também através do acesso a esses mecanismos que não necessariamente passam pelo diálogo com o que nós chamamos de sistema de justiça, né? Que compõem esses órgãos que atuam com o objetivo de resolver os conflitos. Há muitas formas de se acessar o Poder Judiciário especificamente. Uma dessas formas é a Defensoria Pública. A Defensoria Pública é um órgão constitucionalmente criado com o objetivo de favorecer o acesso das pessoas necessitadas ao Poder Judiciário, às instâncias administrativas, no caso dos processos administrativos, e também a esses métodos alternativos de resolução de conflitos. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre a Defensoria. Antes, a nossa produção recebeu uma pergunta sobre esse tema de acesso à justiça. Vamos ver. Eu gostaria de entender como funciona a justiça comunitária. Doutora Luísa, como funciona a justiça comunitária? Ela é um dos meios de facilitar o acesso do cidadão à justiça? Com certeza. A justiça comunitária busca atender as comunidades com dificuldade de acesso formal à justiça. O foco da justiça comunitária é a mediação baseada em buscar o consenso entre as partes, de maneira a evitar um trâmite processual posterior e desobstruir também a justiça.
Agora, doutor Daniel, a Defensoria Pública, o senhor já adiantou um pouquinho aí, é um dos meios do cidadão ter esse acesso, né? Explica pra gente como é o trabalho da Defensoria. A Defensoria foi um órgão criado a partir da Constituição de 1988 com a função de promover os direitos humanos, de auxiliar na compreensão das questões jurídicas, no aconselhamento jurídico, e um terceiro papel, que é o mais conhecido, é o de defender os direitos individuais e coletivos das pessoas que tenham dificuldades de acessar o sistema de justiça, que nós costumamos chamar de pessoas em situação de vulnerabilidade, né, no tocante ao acesso à justiça. Então, a Defensoria Pública tem 3 eixos de atuação fundamentais. O primeiro eixo é o da educação em direitos. O segundo eixo é o da promoção dos direitos humanos. E o terceiro eixo é o eixo da defesa de direitos que foram violados. E as pessoas que têm dificuldades de acessar o sistema de justiça, sobretudo aquelas que têm dificuldade de suportar as custas de um processo, a contratação de advogados particulares, podem recorrer aos serviços da Defensoria Pública para que as pessoas possam submeter os seus conflitos à decisão do Poder Judiciário. E ela já está em todos os estados, doutor Daniel? Felizmente, sim. Depois de algumas décadas de atraso, hoje a Defensoria Pública está em todos os estados, mas, lamentavelmente, ainda não está em todos os municípios ou comarcas do nosso país, né? A Defensoria Pública do Estado está presente, estima-se, em torno de 60% das cidades ou municípios brasileiros. A Defensoria Pública da União, que é competente para atuar perante a Justiça Federal, ainda tem um grau de capilaridade ainda menor, por volta de 40%. É uma situação ainda lamentável. A Defensoria Pública precisa estender e capilarizar os seus serviços. Para isso é necessário um investimento estatal para que as pessoas em situação de vulnerabilidade possam ter acesso ao direito fundamental deles, ao direito à defesa dos próprios direitos, quando tenham sido violados por quaisquer outras pessoas, instituições ou empresas. O senhor falou aí da Defensoria da União. Qual a diferença da atuação entre a Defensoria da União e a Defensoria dos Estados? A diferença fundamental é perante quem a Defensoria Pública atua. A Defensoria Pública dos Estados atua nas matérias que são submetidas à Justiça Estadual. Já a Defensoria Pública da União atua nas matérias submetidas à Justiça Federal. São exemplos de atuações de competência da Justiça Federal, questões previdenciárias, ações contra o INSS, ações contra a Caixa Econômica Federal, ações voltadas contra a própria União Federal, né, por descumprimento de suas obrigações constitucionais, entre outros assuntos. A Defensoria Pública da União atua também perante as justiças que são aparelhadas e mantidas pela União. É o caso, por exemplo, da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho. Agora, doutora Luísa, doutor Daniel falou aqui que a Defensoria Pública dos Estados está em apenas 60% das comarcas. Onde não tem a Defensoria, como é feito esse atendimento gratuito à população que precisa? Olha, quando não tem a Defensoria, é complicado para o cidadão, para os cidadãos ter um acesso melhor à justiça, né? Mas nos estados que não tem defensoria, eu acredito que possa buscar um auxílio através de um núcleo de práticas jurídicas, eventualmente, ou de juizados especiais que não precisa de advogado ou de pessoas ligadas ao direito. E a nossa produção recebeu uma pergunta sobre este assunto. Vamos ver. Caso chegue ao conhecimento de um juiz que um cidadão está sendo representado pela Defensoria Pública e omitiu ter condições de pagar um advogado, o que acontece? Doutor Daniel, primeiro explica aí pra gente quem é que pode ser atendido pela Defensoria Pública. Quais são as regras aí? As regras variam um pouco de acordo com cada instituição. Isso porque a Constituição Federal concede autonomia administrativa às defensorias públicas para a regulação daqueles que elas consideram estar em uma situação de necessidade. A situação de necessidade, durante muito tempo e tradicionalmente, foi compreendida estritamente sob a ótica econômica. Estão em situação de necessidade econômica aquelas pessoas que não têm condições de pagar pelos serviços de um advogado particular.
E aí, as defensorias, quanto a isso, variam um pouco em relação ao critério. Há estados que consideram que 3 salários mínimos como renda familiar mensal, média, é um valor que, a partir do qual a pessoa teria condições de contratar um advogado. Há outras defensorias que consideram o critério mais adequado de 5 salários mínimos. Há outras defensorias que consideram ainda que a gente deve analisar a situação econômica concreta da pessoa, porque muito embora ela possa receber uma renda acima desses valores, por vezes ela assume despesas essenciais para o próprio sustento que acabam impedindo o acesso à contratação de advogados particulares. Mas a situação de vulnerabilidade econômica é apenas um dos lados dessa equação. Isso porque o avanço da noção de acesso à justiça hoje nos permite entender que o acesso à justiça é algo que deve ser provido não apenas para as pessoas que estão em situação de necessidade econômica, mas as pessoas que estão também em situação de necessidade social. Isso acontece em outras circunstâncias onde há uma dificuldade de acesso à justiça, embora até haja renda para a constituição de um advogado, mas em função de um risco iminente à vida, à saúde, à segurança da pessoa, é necessário que alguma atuação por parte do Estado de Defesa seja imediata. Então, as pessoas que estão em uma situação de risco iminente à vida, de risco à própria liberdade, podem recorrer aos serviços da Defensoria Pública para que esses serviços possam gerar medidas emergenciais que possam ser solucionadas pelo Poder Judiciário, sem prejuízo de que, uma vez resolvida a questão urgente, a pessoa possa ter acesso a um advogado particular que tenha condições de contratar. Além disso, a terceira ótica de atuação da Defensoria Pública, ela se dá em favor daquelas pessoas que, ainda que não estejam em uma situação de vulnerabilidade econômica ou de vulnerabilidade social, figuram numa posição em que precisam de uma assistência técnica, profissional, para que o processo possa prosseguir e a gente consiga obter uma solução justa. É o caso, por exemplo, das pessoas que respondem a processos criminais. Ninguém pode ser submetido a um processo criminal sem ter a faculdade de defesa, né? Sem ter a prerrogativa de exercer a sua defesa. E isso se dá através de uma assistência técnica que é prestada pela Defensoria Pública, sobretudo pela Defensoria Pública, quando as pessoas não tenham constituído um advogado particular. O mesmo se dá na esfera civil, quando alguém tenha sido citado por edital, por hora certa, alguém não foi encontrado, né, para responder a um processo que foi ajuizado contra ele ou ela, e aí o autor não pode ficar esperando que o réu do processo apareça, né? Ele tem direito, como nós já vimos, à duração razoável do processo. Então, o que se faz nessas circunstâncias? O processo prossegue, mas dá-se em favor daquela pessoa que não foi localizada para ser pessoalmente citada a comparecer no processo, uma defesa técnica que se dá também através dos serviços da Defensoria Pública. Agora, doutora Luísa, se a pessoa, para se enquadrar em um desses critérios que o doutor Daniel falou aqui, ela omitir algum dado, como renda, por exemplo, ela pode ser punida por isso? Com certeza, e essa conduta é bastante reprovável, né? Porque a Defensoria veio para dar acesso ao cidadão às leis e já conta com um grande número de processos. Então, caso a pessoa que está sendo assistida pela Defensoria tenha condição de pagar os honorários, o juiz pode fixar multa em favor do Centro de Estudos Jurídicos, CEJU. E também, no meu entendimento, pode até aplicar uma litigância de má-fé em favor das partes por ter omitido tal informação. Bom, e nós vamos fazer um breve intervalo. Já voltamos a falar sobre acesso à justiça. Não saia daí. O programa Artigo 5º está de volta. Hoje estamos falando sobre acesso à justiça. Quais são os meios que possibilitam a qualquer cidadão ingressar gratuitamente com uma ação no judiciário? Sobre esse assunto, eu converso por Skype com a advogada Luísa Bertoni e com Daniel Vargas, subdefensor público-geral do Distrito Federal.
E vamos começar esse bloco assistindo a uma reportagem sobre custas judiciais e gratuidade da justiça. Uma resolução do STJ determinou que quem teve direito à gratuidade da justiça na ação originária automaticamente também terá direito a ficar isento das custas nos recursos de impedimento e suspeição apresentados à Corte. Como todo serviço público, a Justiça também tem despesas. As custas judiciais são valores devidos ao Estado ou à União por serviços prestados na Justiça durante o andamento do processo, como a publicação de editais e salários de funcionários. Mas nem todo mundo paga. Isso porque o acesso à Justiça é um direito fundamental. Por isso, parte do dinheiro arrecadado com impostos financia as custas processuais, para permitir que os mais pobres tenham o direito garantido. É uma estrutura que é financiada, sim, pela sociedade, pela comunidade, pelo Estado como um todo, para se colocar a serviço, principalmente, da população mais necessitada. Em um país que ainda padece de desigualdades sociais e regionais, isso não é pouca coisa. O Superior Tribunal de Justiça ampliou essa gratuidade para outros tipos de processos apresentados na Corte. A resolução do STJ determinou que quem teve direito à gratuidade da justiça na ação originária, automaticamente também terá direito a ficar isento das custas nos recursos de impedimento e suspeição apresentados à Corte. O que a resolução do STJ diz é que se eu tiver gratuidade no processo principal, automaticamente eu tenho gratuidade no segundo. Então ela só facilita a vida. Por quê? Porque antes dessa resolução eu requereria a gratuidade da mesma forma e como eu satisfaço os critérios no primeiro caso, obviamente eu satisfaria o critério no segundo caso. Então eu teria da mesma forma. Tudo que a resolução faz é facilitar a vida e deixar claro que automaticamente se estende a gratuidade. Apenas no juizado especial, todo mundo, tendo ou não dinheiro suficiente, é isento das custas judiciais. No juizado são aceitos processos de baixa complexidade e com valor da causa de até 40 salários mínimos. As custas processuais passam a ser cobradas a partir do recurso para a segunda instância. Doutora Luísa, essa questão das custas é um impeditivo para a pessoa acessar a justiça? Isso é diferente de acordo com o Estado? Sim. Eu acredito que as custas sejam impeditivos, sim, de acessar a justiça, porque muitas vezes a pessoa mal tem dinheiro para sustentar sua família e ainda tem que arcar com as custas quando vai entrar no processo, quando tem uma perícia no processo, quando você vai recorrer. E ainda, se você for parte vencida, você tem que pagar os honorários sucumbenciais para o advogado da parte vencedora. Então, quando uma pessoa vai ajuizar uma ação e não faz jus ao benefício, acredito que essa questão das custas faça muita pessoa refletir se realmente aquela causa vai dar certo, se aquela causa não vai gerar mais um prejuízo. Então, além de ser uma questão para você, como eu posso dizer, além de ser uma questão para você se conscientizar das causas que você vai entrar na justiça, ela acaba sendo um impeditivo, sim, para as pessoas que não têm renda. E essas custas diferem de estado para estado? Diferem de estado para estado. Cada tribunal tem a sua forma de calcular as custas, tem uma porcentagem diferente calculada em cima do valor da causa, muitas vezes. E essa questão da baixa renda e da necessidade de ter um advogado, doutora Luísa, também podem ser considerados entraves para o acesso à justiça? Sim. Eu acredito que antes da criação dos juizados especiais, era uma questão muito difícil para as pessoas de baixa renda, ou elas tinham que procurar a defensoria, que era um processo mais demorado, ou um núcleo de prática jurídica, mas eu acredito que a renda e a dificuldade, né, de ter conhecimento dos direitos e a dificuldade de procurar até mesmo, como eu posso dizer, até mesmo se deslocar até um tribunal é um impeditivo, sim, para as pessoas de baixa renda.
Doutor Daniel, a doutora Luísa falou aqui da dificuldade até mesmo de se deslocar até um tribunal. Muitos dos tribunais já têm uma estrutura de atendimento aí online. De que forma que a tecnologia ajuda a facilitar o acesso do cidadão? A tecnologia ajudou muito a favorecer o acesso das pessoas ao sistema de justiça. Sobretudo nessa difícil época da pandemia, os tribunais, as defensorias públicas, órgãos do Ministério Público, enfim, as instituições que atuam perante o sistema de justiça foram obrigadas a adaptar os seus serviços para garantir que eles possam chegar a quem realmente precisa. Então, com a restrição da possibilidade de comparecimento presencial a esses órgãos que compõem o sistema de justiça, os serviços começaram a ser prestados de maneira mais remota, através de e-mail, através de telefone, através de aplicativos de mensagens, como o WhatsApp, entre outros. Hoje nós temos, no âmbito da Defensoria Pública, um serviço que se estruturou dessa forma e as pessoas conseguem achar nos diversos sites da Defensoria Pública meios de contato remoto para conseguirem dialogar com defensores e defensoras e, com isso, ter acesso ao sistema judicial. Muita gente não tem acesso a essa tecnologia. Agora, muita gente também não tem nem a informação de que pode buscar uma forma gratuita de acesso à justiça, não é mesmo? Essa falta de informação também atrapalha, doutor Daniel? Sem dúvida, sem dúvida. A gente vive uma situação de muita desigualdade nesse país, né? Nós somos 14 milhões de desempregados, 52 milhões de brasileiros vivem numa situação de pobreza, desses 13 milhões vivem na situação de extrema pobreza, e o nosso sistema educacional nunca foi estruturado de uma forma voltada para o efetivo empoderamento e para a efetiva conscientização das pessoas a respeito de seus direitos, né? Assuntos como cidadania e direitos humanos não costumam ocupar a pauta do ensino brasileiro. E isso nos custa caro, não apenas economicamente, né, mas sobretudo socialmente. E é bom lembrar que nem sempre é obrigatório ter o acompanhamento de um advogado. É o caso de algumas ações que tramitam nos juizados especiais. E a nossa produção recebeu uma pergunta sobre esse assunto. Vamos ver. O que é um juizado especial? Doutora Luísa. A criação do juizado especial, ela teve como objetivo acelerar a resolução de demandas simples da sociedade, né? Ela desafogou a justiça comum para julgar conflitos de instrução mais simples, quando não precisa de uma perícia, quando não são casos quando não envolve assuntos de família. O juizado também tem como principal foco trazer o diálogo entre as partes. Então, assim que você entra com a juíza uma ação no juizado especial, ele já designa uma audiência de conciliação que, em regra, ela tem a presença obrigatória das partes, ou seja, não pode ser representada por advogado como na justiça comum, o que faz com que tanto a parte autora como a parte abram um diálogo com o intuito de chegar num consenso e evitar um trâmite processual. Caso não tenha consenso, aí o processo corre normalmente. Agora existe aí um valor máximo da causa para que não precise ter a constituição de um advogado, não é mesmo? Explica isso pra gente. Sim, você pode entrar no juizado especial sem advogado se a causa for até 20 salários mínimos. Contudo, você pode ajuizar a ação nesse juizado de processos de até 40 salários mínimos. Doutor Daniel, e que tipo de causas podem ser ajuizadas aí nos juizados especiais? Os juizados especiais lidam com causas de baixa complexidade. Por vezes isso envolve causas de pequeno valor, como a doutora Luísa bem comentou, mas também envolve causas em que, embora o valor seja mais substancial, haja uma opção legislativa por transferir causas de menor complexidade probatória para essa esfera. É o caso, por exemplo, de ações de despejo para uso próprio, né? E para finalizar nosso programa de hoje, vamos conferir uma última pergunta. Gostaria de saber qual é o trâmite de um processo no juizado de pequenas causas e se é mais rápido. Doutor Daniel.
As causas nos juizados especiais são reguladas pelos princípios da simplicidade, da oralidade, da economia de atos processuais. Portanto, a ideia é concentrar o máximo possível todos os atos processuais numa única audiência. Então, o primeiro passo é sempre tentar um acordo entre as partes. Quando esse acordo é frustrado, passa-se sempre que possível imediatamente à fase subsequente, que é a apresentação de resposta. Se as testemunhas estiverem presentes, podem ser até 3 para cada uma das partes, essas testemunhas podem ser ouvidas durante a audiência e, na sequência, as partes podem se manifestar sobre a produção de provas realizada e, logo em seguida, a sentença. Portanto, a opção dos juizados especiais é por concentrar os atos, por torná-los mais simples, sempre que possíveis, orais, para que o processo tenha uma solução imediata, né, o mais rápido possível. Bom, antes de encerrar, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham que pode ser feito para agilizar e facilitar o acesso do cidadão comum à justiça. Doutora Luísa. Eu acho que para facilitar o acesso do cidadão à justiça, tem que ter mais uma propagação dos direitos que a pessoa tem, e também deveriam colocar mais juizados especiais em todas as comarcas que ainda não tem, e também uma defensoria pública, com certeza, ajuda muito, né, no acesso à justiça para as pessoas de baixa renda, que são chamadas de hipossuficiente. Eu acredito que seja isso. E para o senhor, doutor Daniel? Eu acho que, além dessas medidas que foram bem destacadas pela doutora Luísa, eu chamaria atenção para outros fatores. Primeiro é a importância de a gente estimular uma cultura do diálogo, para lembrar que há um método natural de resolução de conflitos, que é a conciliação, que é a conversa, que é o diálogo. Esses métodos, para ser levados adiante, precisam ser estimulados em todas as esferas. Quando os conflitos não possam ser resolvidos através de centros, né, de solução alternativa de conflitos, e o judiciário seja necessário, a gente precisa lidar com os conflitos separando aqueles conflitos que são conflitos relacionais, que dizem respeito a situações, por exemplo, que envolvem familiares ou vizinhos, que têm uma relação que perdura ao longo do tempo, para que os conflitos sejam resolvidos de forma a compreender que ele tem um contexto e que nem sempre o problema que surge para ser resolvido, ele é o pano de fundo da questão, né? Bom, e o artigo 5º de hoje termina aqui. Doutor Daniel, doutora Luísa, muito obrigada pela participação de vocês aqui conosco. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo artigo 5º. Tchau.